Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito do zagueiro Kaká, que está indo muito bem lá no futebol do Japão, jogador que foi vendido nessa temporada e que assim, está muito melhor do que eu esperava por lá. Queria falar também sobre o caso envolvendo o Luxemburgo e o Fábio, que o presidente Sérgio Rodrigues falou sobre os dois, o treinador e no caso do goleiro, se eles vão continuar por ano que vem. Queria falar também sobre quase 50 milhões de reais, só que a menos que o Cruzeiro vai deixar de receber por conta de estar na segunda divisão para o próximo ano. E o último assunto que eu quero falar com vocês também é a respeito do André Mazuco, que saiu lá do Santos. E assim, será que o nome do ex-diretor do Cruzeiro vai ser especulado novamente? Será que não? Vamos comentar nesse vídeo de hoje, tá? Mas antes de começar, já aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no canal, para continuar recebendo mais conteúdos como esse e assim, ajudar nós a chegar a essa marca de 24 mil, ou de 27 mil inscritos e 500. Chegamos a essa marca de 27 mil inscritos e 400 agora há pouco, então conta assim com a ajuda de vocês, tá? O salve de hoje é para duas pessoas, comentou no vídeo de hoje mais cedo. Primeiro é para o Célio Aparecido, ele que é lá de Passos, Minas Gerais, falando que é a favor também do Clube Empresa. Valeu demais aí, Célio. O outro é para o Rogério Salles Marfins, ele que assim, é lá da cidade de Contagem, Minas Gerais. Valeu demais, Rogério, um abraço para você. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de amanhã, que vai sair umas 11h15, 11h30, deixa aqui embaixo nos comentários o seu nome, de onde você é. Quem sabe você também não aparece aqui no canal, tá? Enfim, vamos começar falando sobre o presidente Sérgio Rodrigues, que falou a respeito da permanência do Fábio e também do Luxemburgo para a próxima temporada, tá? No caso, assim, os dois tinham uma incerteza muito grande em relação ao seu futuro, especificamente no caso do Luxemburgo, né? Porque, assim, o presidente do Cruzeiro, quando foi perguntado em relação a isso, ele falou que as duas situações já estão bem conversadas. No caso, em entrevista que ele deu à TV Globo, e apontou o desejo da continuidade do goleiro, do Fábio e também do treinador, tá? Ele disse o seguinte, abre aspas, a gente já está bem conversado, já falamos muito sobre o trabalho conjunto para o ano que vem, fecha aspas. E o Fábio que já soma 969 jogos pelo Cruzeiro, vai terminar esse ano faltando o quê? 22, 23 partidas para chegar a essa marca de quase 1.000 jogos pelo Cruzeiro, que deve completar ainda no estadual, jogando no estadual e a Copa do Brasil, e deve se aposentar no final da próxima temporada. Diria que a chance dele continuar pelo Cruzeiro é praticamente 100%, apesar de ter surgido algumas notícias falando de que ele poderia sair ou algo do tipo. Eu considero praticamente impossível, tá? Enfim, o Luxemburgo é o treinador que tá assim, mais cotado para continuar. Ele só não quer essa estabilidade, ele não quer problemas fora de campo, como tem tido nessa reta final de Série B, principalmente pro ano que vem, se transformando em clube empresa e tudo mais. Porque se continuar nessa bagunça, eu não duvido nada, ainda no estadual, o Luxemburgo pedir demissão do Cruzeiro. Enfim, ele que ainda é o sexto treinador da atual gestão do Sérgio Rodrigues. Isso mostra o quanto o Cruzeiro planejou mal em relação aos seus treinadores e agora pagando o preço, né? Porque eu acho que se tivesse acertado a vinda do Luxemburgo, por exemplo, desde o início dessa temporada, o Cruzeiro já tinha conseguido acesso há muito tempo para a primeira divisão, tá? Enfim, você acha que o Fábio e o Luxemburgo têm que continuar para o próximo ano? Quero que vocês deixem aqui nos comentários a sua opinião. E na minha opinião, claro, o Fábio tem que continuar até para chegar a essa marca de 1.000 jogos. O Cruzeiro vai ter um trabalho gigantesco para achar um substituto à altura do goleiro. E no caso do Luxemburgo também, ele já tem feito algum trabalho, já tem 17 partidas pelo Cruzeiro até aqui, 6 vitórias, 8 empates e 2 derrotas. Então, assim, por conta dessa, eu acho muito a favor essa continuidade do trabalho do Luxemburgo e quero que vocês deixem aqui a sua opinião a respeito desse caso, tá? Mas o assunto que eu quero falar com vocês é sobre o caso do André Mazuco, onde o ex-dirigente, né, o diretor do Cruzeiro, anunciou a sua saída lá do Santos nessa última terça-feira. E assim, o ex-zagueiro, que é no caso o Edu Dracena, que já foi especulado no Cruzeiro também, vai ser anunciado ainda na tarde dessa terça como o novo diretor do Santos para essa reta final de Série A, que o Santos está brigando para não ser rebaixado. Eu diria que tem grandes chances, infelizmente, de ser rebaixado também, o que não seria bom para o Cruzeiro, né? Mais um adversário direto brigando pelo acesso para a Série A para o ano que vem. O Santos, assim, garantiu essa troca, que teve uma reunião na última segunda-feira, que eu já tinha trago de antemão para vocês. Mais um assunto que eu já tinha previsto que iria acontecer, eu já trouxe ontem, tem mais do que quase 48 horas que eu trouxe essa notícia para vocês, e acabou mais uma vez se concretizando. Quem noticiou primeiramente foi lá do canal do Nicola, e como o André Mazuco já teve passagem no Cruzeiro, até que o Sérgio Rodrigues gostava dele e vinha fazendo um trabalho razoável. Eu não aceitaria de volta no Cruzeiro, mas não duvido nada o nome dele voltar a ser especulado no Cruzeiro,
que a Raposa hoje não tem um diretor de futebol, e se for contratar, eu diria que seria para a próxima temporada, e o principal nome é o Alexandre Matos, mas todo mundo sabe da dificuldade que assim, o Alexandre Matos teria, né, para o Cruzeiro trazer ele de volta, apesar de contar, por exemplo, com a ajuda do Pedro Lourenço, que tem ajudado o clube, e assim, poderia contar com o principal patrocinador do clube, contando com a volta do Alexandre Matos. Enfim, eu acho que o Alexandre tem uma chance de voltar, mas bem pequena mesmo, e alguns outros nomes, como o Zé Perrella e tudo mais, que foi ali especulado já no Cruzeiro, a família Perrella, eu acho bem difícil de acontecer, e agora também mais um nome que deve entrar nessa lista de possíveis alvos, o André Mazuco, e eu quero aqui que vocês deixem a sua opinião nos comentários, que todos vocês já sabem, né, para mim o principal foco do Cruzeiro ainda deveria ser tentar trazer o Alexandre Matos, especificamente se for formar o clube empresa, porque ele é um cara extremamente estudado e bem preparado para assumir uma função já bem importante. Penúltimo assunto desse vídeo é a respeito assim, de menos 50 milhões de reais no Cruzeiro, que é no caso também numa entrevista que o presidente Sérgio Santos Rodrigues deu lá à TV Globo nessa última terça-feira, falando principalmente sobre as cotas de televisão e os problemas do Cruzeiro ficando mais um ano na segunda divisão, que a Raposa deixaria de faturar em relação à próxima temporada, mais de 50 milhões de reais. Isso só com, por exemplo, direito de transmissão, porque se for contar patrocinador, sem dúvida seria bem mais alto, questão também de premiação de campeonato, valorização de jogadores que poderia ser valores muito maiores, então assim, eu diria que se for colocar no lápis mesmo, esse valor praticamente dobraria sem sombra de dúvidas. No caso, o presidente do Cruzeiro nessa terça-feira falou sobre a diferença até dos montantes, e o Globo Esporte fez uma análise interessante, o Rádio Tatiaia também, mostrando que em 2019 o Cruzeiro arrecadou 102 milhões com direitos de televisão, esse valor que despencou para 40 milhões na última temporada, e assim, para você ter uma noção, 40 milhões que o Cruzeiro arrecadou, mas apenas do Campeonato Brasileiro foram 23 milhões de reais da Série B, que foi o montante do pay-per-view, os outros 13 milhões vieram do Campeonato Mineiro, que foi um valor bem interessante, né, e que assim, a Globo não vai renovar com o Campeonato Mineiro, a Federação Mineira não chegou a um acordo ainda com a Globo, e se chegar, e com qualquer outra empresa, Record, SBT, TNT Sports, ESPN, enfim, vai ser por um valor bem menor para 2022. Então seria o que? 7, 8, 9 milhões de reais. Já de cara no Campeonato Mineiro teria uma diferença de 4 a 5 milhões de reais. Então, fora, por exemplo, que pode diminuir em relação ao pay-per-view. Terceiro ano seguido na Série B, será que o torcedor do Cruzeiro estaria tão animado assim com o clube, com a fase? Teria que ver essa questão também. Então, o Cruzeiro deixando de ganhar no mínimo 50 milhões de reais, que vai fazer muita falta para os caixas do Cruzeiro, ficando mais um ano na segunda divisão. E assim, se não fosse pela torcida gigantesca que o Cruzeiro tem, faturando bem alto ainda com o Campeonato Mineiro de transmissão e também com o pay-per-view do Premier do Brasileirão, o Cruzeiro poderia estar numa situação bem mais complicada, sem sombra de dúvidas, tá? E o último assunto desse vídeo que eu queria trazer para vocês é a respeito do zagueiro Kaká, que assim, está numa fase muito boa lá no futebol japonês. Eu que já trouxe uns 2 vídeos para vocês atualizando sobre a fase do jogador, um pouco mais do que um mês e meio, né? E assim, ele continua muito bem por lá, no caso pelo Tokushima Vortis, isso mesmo, o nome lá do clube do Japão. Por lá, 24 jogos, 2 gols marcados, zagueiro de 1,87 m que tem apenas 22 anos de idade, é um cara que ainda tem um potencial, por exemplo, de revenda, apesar do Cruzeiro não ter ficado com o percentual dele, né? Não continuou com o jogador, com o percentual, tem apenas aquele de formação que receberia ali 1% dele, por exemplo, mas ele ser vendido por um valor gigantesco, o Cruzeiro poderia lucrar bastante, né, com essa negociação. Para você ter uma noção, nos últimos 7 jogos ele atuou nos 90 minutos do time, que a equipe dele nesse ano não está assim, muito bem. Para você ter uma noção, em 24 jogos a equipe dele venceu apenas 11 de acordo com o site O Gol, tem um aproveitamento ali na casa dos 62%, 59%, então não vive uma fase muito boa, mas o Kaká é o titular absoluto, somando assim, como eu falei para vocês, somente nas Copas do Japão e na primeira divisão do campeonato japonês, 24 partidas, 2 gols marcados, é uma competição com visibilidade, ainda mais para outros mercados, como por exemplo ali alguns países de entrada na Europa, tem também o mercado asiático, da Arábia, enfim, que poderia render uma grana bem interessante, ainda mais tratando de, por exemplo, negociar em dólar, em euro, e lembrando que o Cruzeiro aceitou uma proposta abaixo dos 13 milhões de reais para vender o jogador, e eu acho que o Kaká valeria no mínimo uns 21, 22 milhões de reais, tranquilamente, porque ele vivia uma fase muito boa no Cruzeiro. Até eu mesmo falo para vocês, se fosse um zagueiro de outro time, por exemplo, São Paulo, Flamengo, enfim, Palmeiras, que vivia uma fase muito boa, um cara de 21 anos de idade, do jeito que o Kaká estava bem, seria negociado por no mínimo ali uns 35, 45 milhões de reais, mesmo sendo um zagueiro.
Pelo Cruzeiro no ano passado, 34 jogos, 2 gols e uma assistência. Na temporada de 2019, que foi quando ele começou a ter mais chances, 20 partidas e 1 gol marcado. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final agora eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês, onde eu falo a respeito assim, de algumas repercussões sobre o clube empresa, sobre o bilionário árabe interessado em clubes no futebol brasileiro, que gerou uma repercussão bem grande. Queria falar, eu falo aqui nesse vídeo com vocês, além também no vídeo de ontem de noite. Recomendo vocês darem aqui uma olhada, tá? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais.